Uá, criancinhas do meu coração, sim, mais uma semana passou, o Titio Magosso está na área again. Tudo bem com vocês, criancinhas marotas do meu coração, hein? Eu não sei que dia é hoje, mas hoje eu sei que é segunda-feira, marota, hein? Semana passada não tivemos Titio Magosso. Ah, titio, que triste, sentimos a sua falta. Pois eu estou aqui. Semana passada, galera, quero pedir perdão para vocês por dificuldades técnicas em dois canais que eu tentei fazer a gravação do vídeo. Não deu certo, tudo bem, vida que segue. Essa semana eu também não consegui fazer a live. O vídeo de hoje está sendo gravado, tá bom? Vamos ver. Tô buscando resolver os problemas técnicos aqui, deu pau no na minha ilha de edição profissional. Todos os meus 254 funcionários que trabalham no vídeo estão de férias simultâneas, por isso que eu estou me reorganizando nesta bagaça, tá bom? Mas o que não impede vocês de curtirem as mídias do Titio Agosto. Sim, crianças, titio tá aparecendo aí, Magosso, que sou eu, hein? Olha que bonitinho, hashtag é isso aqui, pra quem não sabe, tá? É o joguinho da velha. Mas Titio Magosso, aonde tem Titio Magosso? Tem Titio Magosso aonde vocês quererem. Tem Titio Magosso no Facebook, tem Titio Magosso no Instagram, tem Titio Magosso no Twitter, tem Titio Magosso no Yuluxas, tem Titio Magosso para onde vocês quererem. Basta dar um hashtag manja. Acabei de mostrar Titio Magosso com 2 S e vocês me acham, tá bom? Tem o website também do Titio Magosso, onde eu sempre coloco o link na descrição, seja no Facebook, na minha fanpage lá, né? Magosso Instrutor de Mergulho, seja no YouTube. Todo mundo sabe que depois que o vídeo vai pro ar, a galera que me acompanha, aqui ó, tem uma bolotinha azul que vocês clicam, se inscrever, aí toda vez que tem material novo vocês recebem um aviso. E no alto aqui em cima dos cartões sempre tem os temas relacionados da semana, inclusive o link para o meu website, onde tem todas as informações compiladas do Titio Magosso, hein? Em busca de patrocinadores, hein? Não esqueçam, criancinhas marotas. Avisa o amiguinho, avisa a amiguinha para falar pro amiguinho, que amiguinho, quem sabe o vídeo chega aonde precisa chegar, hein? Vamos comprar a ideia do Titio Magosso para fazer material legal, para ter um material consistente, né? Livre de problemas técnicos, enfim. O que vocês acham da ideia? Em uma compartilhada, um cliquezinho é suficiente para a gente fazer as coisas acontecerem. Firmeza? Então tá bom, então vamos lá, sem delongas. Eu fico triste, sabe, sinceramente, em gravar os vídeos, porque eu não vejo vocês abrindo a live, mandando oi, Titio Magosso, manda oi pra mim, fui eu que mandei esse tema. De verdade, eu fico bem triste quando eu não consigo fazer ao vivo. Mas, como já diria a vovozinha Magosso, o importante é sempre estar caminhando e de preferência pra frente, tá bom? Não deu para fazer ao vivo semana passada, não deu para fazer ao vivo hoje, vamos gravar. O que não pode acontecer é deixar as coisas não acontecerem, deixar as coisinhas de lado, não tem problema. Vamos lá, gente. O tema dessa semana, que era para ser o da semana passada, eu vi que até que no YouTube ficou lá a marcação, mas o que eu falei para vocês não funcionou, tá bom? Eu quero falar sobre o barotrauma, né? A gente aprende isso lá no curso básico, como o que é, como evitar, a gente dá um foco específico no mergulho, o que é meio óbvio, né? Porque a gente trata de mergulho nos cursos básicos, eu trato de mergulho aqui no canal e não poderia ser diferente, tá bom? Mas só para deixar claro, o barotrauma, gente, essa terminologia aí, se refere
a toda e qualquer lesão provocada por uma diferença abrupta da pressão, tá bom? Seja da maior para menor ou da menor para maior ou vice-versa. Ai, eu tava querendo fazer essa piada. Chega de palhaçada, vamos falar sério. Enfim, então beleza? E, gente, e o barotrauma, ela também não tá restrita única e exclusivamente nas orelhas, tá? Ou mais especificamente nas membranas do tímpano. O que eu acabei de falar é toda e qualquer lesão provocada em função da variação brusca da pressão, tá bom? Então a gente de repente pode ter um barotrauma nas orelhas, a gente pode ter um barotrauma nos seios da face, a gente pode ter barotrauma no nariz, barotrauma pulmonar. E é claro que tudo isso a gente consegue evitar, né? A maioria delas, pelo menos. A gente consegue minimizar algumas coisas. E antes de qualquer coisa, toda e qualquer lesão que a gente tenha, né? Em função de barotrauma ou em função de algum trauma simples, né? É importante sim a gente fazer uma consulta médica, né? Para ver se de repente, de fato, é uma coisa leve, se de repente é uma coisa que demanda um pouquinho mais de atenção, para a gente não correr o risco de interromper os nossos mergulhos, seja por curtos, médios períodos de tempo, né? Ou até mesmo definitivamente, dependendo da lesão que a gente tem. Então, gente, é óbvio que hoje, acredito eu, talvez, que eu não diga nenhuma novidade no sentido de... me fogem as palavras aqui, no sentido de prevenção, do cuidado com relação a barotrauma, né? Mas eu quero dar algumas diquinhas importantes. Para quem ainda não é mergulhador, ou para quem já mergulhou e faz muito tempo que não mergulha, né? A gente sabe que fora da água, toda vez que a gente tem uma elevação muito grande ou uma depressão muito grande, essa capa que envolve a Terra, né, que a gente chama de atmosfera, envolve uma pressão X ali no nosso corpo. Ao nível do mar, é uma pressão atmosférica, que é a base de todos os nossos cálculos do mergulho, né? Conforme a gente vai subindo, vai diminuindo uma fração disso, até chegar no espaço sideral, onde a gravidade é zero, pressão zero, né? Então não tem mais efeito disso no nosso corpo. Já toda vez que a gente vai para um ambiente aquático, né? Seja no mar, seja num lago ou seja no rio, essa diferenciação de pressão ela é muito mais abrupta do que no ambiente seco, né? Que eu costumo dizer. Por quê? Da praia, do nível do mar até o espaço sideral, a gente tem uma atmosfera. Já dentro de qualquer água, mar, lago, rio, a cada 10 metros que a gente afunda, que a gente submerge, a gente ganha uma pressão todinha. E assim, progressivamente. Do 0 aos 10 uma, dos 10 aos 20 mais uma, dos 20 ao 30 mais uma, do 30 a 40 mais uma, e assim vai até o fundo do mar. Beleza? Tranquilo? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, é muito comum toda vez quem está acostumado, né, a fazer viagens de avião, ou de repente quem está acostumado a fazer viagens para a galera que mora aqui em São Paulo, como eu, por exemplo, né, fazer viagens ao litoral, a gente sente aquele desconforto no ouvido, né? Enfim, aí uns apertam o nariz, uns bocejam, outros começam o chiclete, enfim. São técnicas que a gente aprende, muitas vezes a gente nem pensa mais para executar essas coisas, é uma coisa meio natural e a gente não dá a atenção devida, tá bom? Antes de qualquer coisa, por que a gente sente o desconforto primeiro nas orelhas, né? Não são ouvidos, tá, gente? São orelhas mesmo. Porque as membranas do nosso tímpano são as áreas mais sensíveis do nosso corpo, onde a gente sente diretamente essa variação da pressão, tá bom? Quando a gente está decolando, por exemplo, que a pressão da onde a gente está
no aeroporto, né? Diminui abruptamente, o que que acontece? A pressão interna do meu corpo, ela fica momentaneamente maior do que a pressão externa, então acontece um fenômeno nas membranas do nosso tímpano, onde esse tímpano, essa membrana, ela é empurrada para fora, tá? Beleza? O caminho ao contrário, quando a gente está indo para o litoral, ou de repente quando o avião está aterrissando, que a gente conseguiu equalizar a pressão interna com a pressão externa, faz o caminho ao contrário. Eu tenho as membranas do meu tímpano aqui e a pressão externa começa a empurrar ela para dentro e eu sinto esse desconforto. E aí a gente resolve isso meio que naturalmente, que eu acabei de falar, tá bom? Então, gente, no mergulho, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esta situação do empurrar para fora ou do empurrar para dentro, como ela é muito mais intensa, como ela é muito mais efetiva, digamos assim, a gente corre um risco de ter uma lesão, seja nas membranas do tímpano, nos seios da face, como eu acabei de falar, o pulmonar, desde sintomas leves, moderados, até sintomas mais graves, né? Que dependendo do nível disso, realmente pode levar a um acidente fatal e a gente não quer que aconteça nada fatal enquanto nós estamos se divertindo, brincando, curtindo e... enfim, e passeando, tá bom? Então, gente, o que eu quero dizer? Vídeo 67, se eu não estiver enganado, ou vídeo 62, depois eu vou colocar o link aqui para vocês. Eu recebi o Dr. Fabrício, gente boníssima. Agradeço de novo aqui, de coração, por ter cedido o tempo, por ter cedido o espaço. Deu uma entrevista, um bate-papo comigo fantástico. Não me cobrou nem um centavo, a gente ficou conversando lá 1 hora. E toda vez que eu tenho a oportunidade aqui de recomendar esse vídeo, assistam. Quem não assistiu, assiste de novo. Aliás, quem não assistiu ainda, assiste o bate-papo. A gente, além dele ser um médico otorrino, ele também é mergulhador. Então ele tem uma visão da medicina sobre o tema e tem a visão de mergulho também. Porque é muito comum, que já aconteceu comigo várias vezes, quando eu vou procurar algum otorrino que não é mergulhador, a primeira coisa, ou muitas vezes aconteceu, de dizer, olha, mergulho não é para ser humano, não pode mergulhar. E de repente uma pessoa menos informada, de repente uma pessoa mais influenciável, escuta essa única informação e de repente acaba boicotando um sonho, uma vontade, ou de repente alguma coisa que traga prazer. Tá bom? Enfim, mas não é disso que eu quero falar. Então assistam lá, eu vou linkar aqui em cima, depois vocês acompanham, tá bom? Gente, todas as pessoas saudáveis, todas as pessoas normais, todas as pessoas que têm uma formação fisiológica dentro do que a gente chama de normal, é capaz e tem competência para fazer essas equalizações de uma forma geral. Tranquilo? Beleza? É óbvio, como tudo nessa vida, alguns vão ter mais dificuldades para executar as manobras, outros vão ter menos dificuldades para executar a manobra. O fato é que todo mundo consegue. Gente, outra coisa que é importante, que eu também pouco vejo isso em cursos básicos, é que lá no básico, aí eu não sei se de repente por falta de tempo, ou de repente por falta de conhecimento, ou de repente, seja lá que motivo que for, normalmente mostra-se, explica-se e executa-se apenas um tipo de manobra de equalização, que é aquela onde a gente aperta o nariz e sopra o ar, né, para chegar lá e fazer a equalização. Não tem problema nenhum, é a equalização mais usada, é a equalização talvez uma das mais eficientes, se não for a mais eficiente. O fato é que não existe única e exclusivamente esse tipo de equalização. Essa que a gente pinça o nariz, a gente chama de manobra de valsalva.
Tem uma outra técnica de equalização, que essa normalmente a galera que faz o mergulho livre usa com mais competência, né? Usa com mais assiduidade. Nossa, Titio Magosso, você fala palavras difíceis que você mesmo se enrola na hora de falar, né? Eu gasto meu repertório. Que é a manobra Frenzel, onde a gente comprime o ar da boca e joga para onde tem que jogar. Falei um vídeo inteiro só sobre isso, também vou linkar aqui depois. Enfim, quanto mais informação, quanto mais técnica a gente conhecer e ter disponível isso na hora da gente começar os nossos mergulhos, seguramente mais eficiente e melhor serão os recursos que eu tenho disponível para usar uma técnica em determinada situação, usar outra técnica em determinada situação. Tranquilo? Esse é um tema para outro vídeo que a gente vai falar também. O fato é, gente, Titio Magosso, quando que a gente faz a equalização, né? Depois que eu estiver sentindo meu ouvido ou não? Isso, inclusive, é pergunta de prova. Sim, para quem não conhece, tem prova escrita no mergulho. Quando devo equalizar os meus ouvidos? Alternativa A, depois que arrebentou. Alternativa B, na hora que dói. Alternativa C, quando o Titio Magosso mandar. E alternativa E, de forma precoce o tempo todo, durante a descida, sem que você sinta dificuldade nos ouvidos. Gente, então, enfiamos a cabecinha na água, a gente já pode aplicar uma das técnicas que a gente conhece, seja do pinçando na nariz, seja de comprimindo o ar na boca. O fato é, nunca jamais cedam à pressão do coleguinha para afundar muito rápido. Por quê? De novo, cada um tem o seu tempo de equalização. Vamos respeitar isso, né? Para justamente a gente não ter problema de lesão em nenhuma parte do nosso corpo. Tem alguns locais de mergulho que a gente vai onde o barco não consegue ancorar. E a recomendação, às vezes, desses guias locais é assim, olha, já pula com o colete desinflado que facilita a submersão, beleza? Beleza. Gente, isso é uma técnica viável, sim, mas tem que tomar muito cuidado na hora de executar isso. Por quê? Quando a gente faz o passo de gigante, né, e vai para a água, se eu tiver com o colete desinflado e de repente um pouco mais lastreado, eu posso descer muito rápido. E seguramente eu vou machucar ou as minhas orelhas, seios da face, enfim, e posso ter uma lesão, tá bom? Então, de repente, quando for aplicar essa técnica, quando for fazer esse tipo de entrada na água, dá uma enganadinha assim, sabe? Não entra com o colete totalmente vazio, mas também não entra com o colete totalmente inflado, se você já sabe que você tem uma certa dificuldade em fazer as equalizações, né? Ou, de repente, é muito comum, assim, algumas pessoas, principalmente as pessoas que não têm tanta experiência, na hora que entra na água, tudo incomoda. A máscara incomoda, o regulador incomoda, a roupa incomoda, o colete incomoda, o laço incomoda, os pés de patos incomodam, tudo incomoda. A água incomoda, o sal incomoda. E aí leva um tempinho assim, de uns 2, 3, 4, 5 minutinhos, até a pessoa se familiarizar ali com o ambiente, fazer as pazes com o equipamento e aí vai tranquilo com o equipamento, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Outra coisa, gente, que é extremamente importante, vocês mergulhadores experientes, ou vocês que já não são tão básicos assim, existe uma diferença no que eu acabei de falar, tenham paciência com as pessoas que têm dificuldade para equalizar. Não pressionem essas pessoas, não forcem essas pessoas, porque quanto mais pressão a gente fizer em cima dessas pessoas, mais a pessoa vai se embananar, mais ela vai demorar para começar a mergulhar e mais ela pode esquecer de fazer algum procedimento e se enroscar na hora de começar o mergulho. E, gente,
E regra de ouro fatal aí para quem está mergulhando com essas pessoas que têm uma dificuldade, tá? Nunca, jamais encostem nessa pessoa. Não é para segurar o coleguinha, tampouco puxar o coleguinha para baixo, porque aí sim, eu infelizmente já vi essa cena algumas vezes, por isso que eu tô fazendo questão de frisar isso aqui hoje. Pegar o coleguinha, puxar ele para baixo, ainda que seja meio metro, 1 metro, de forma muito rápida, seguramente essa pessoa que foi puxada, né, vai correr o risco de ter uma lesão antes de começar a mergulhar. E eu ainda faço uma recomendação: se vocês notarem que o dupla tá puxando vocês para baixo, mete o pé na cara do sujeito, para ele largar você. Mas titio magoço, e se eu machucar ele? A intenção é essa, não é para puxar ninguém para baixo. Sentiu uma mãozinha do alien ali te puxando para baixo, se essa mão tiver ligada a um corpo, né? Ui, meu Deus, que medinho. Mete o pé na cara, porque assim, não façam isso, porque certamente quem foi puxado vai ter uma lesão, tá bom? Essas lesões que a gente tem de barotrauma, normalmente ou basicamente, elas são divididas em 3 níveis, né? Os sintomas de leve e moderado normalmente são muito parecidos, o que muda é a intensidade do que está acontecendo. Por exemplo, dor no ouvido, aquela sensação, deixa eu pegar a minha cola aqui, hein, de ouvido cheio, às vezes aquele zumbidinho que fica, perda parcial da audição, né? E aí, dependendo da intensidade disso, são sintomas leves ou moderados de uma lesão normalmente provocada por barotrauma. A menos que alguém enfiou uma faca ou enfiou uma caneta na sua orelha, né? E machucou, mas dentro da nossa realidade do mergulho, normalmente são lesões provocadas pelo barotrauma, tá? Gente, eu tô falando isso da descida, não sei o que tem e tal, mas na subida, mesma regra, tá bom? Sobe devagar, acompanhando o ritmo das menores bolhas, coisa e tal. Não puxa o coleguinha para cima para não arrebentar os tímpanos do coleguinha, tampouco ter um pneumotórax, uma lesão pulmonar aí, que a gente não quer saber nada disso, tá bom? E aí é óbvio que a regra sempre sentir um desconforto na descida que não consegue resolver, ou sentir um desconforto da subida que não consegue resolver, para o que está fazendo. Se está descendo, para de descer. Se está subindo, para de subir. Espera esse desconforto todo passar, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Enfim, não. Espera esse desconforto todo passar, né? Alivia ou aumenta um pouco a pressão de acordo com a situação e refaz a manobra de novo, devagar, tranquilo, sem ceder a pressão do coleguinha, para não se colocar numa situação de risco, tá bom? Muito bem. Infelizmente, eu não fui tranquilo, não consegui me resolver, tive uma lesão. Oh, meu Deus, e agora? O que eu faço? Que eu acabei de falar no começo do vídeo. Toda lesão, o médico tem que ver, avaliar o que aconteceu para fazer com que o tratamento efetivo seja certo. Gente do meu coração, né? Aí eu vou me colocar, porque eu já fiz muito isso também, a meia-culpa de que é o seguinte: sempre todo instrutor de mergulho tem uma dica mirabolante, bota panos quentes, não foi nada, é assim mesmo, na primeira vez. Gente, não sigam todas as instruções que nós passamos para vocês, porque algumas delas a gente aprende do nosso instrutor antigo, que aprendeu do instrutor dele, que aprendeu do instrutor dele, que pode ser válido, que pode funcionar em algumas situações, em algumas circunstâncias, já que em outra situação pode ser extremamente nocivo e lesivo.
Por exemplo, é muito comum, vou dar um exemplo só para não dar ideia para vocês. É muito comum o que acontece quando a gente está com aquela sensação de ouvido entupido. Muitas vezes, não é um barotrauma, não é uma lesão, é só retenção de água no ouvido. Onde que nós falamos para vocês fazerem? Vai lá, pinga 2 gotinhas de álcool 96, porque o álcool 96 ajuda a evaporar a água que está na sua orelhinha. E de fato o é. E de fato faz isso mesmo. E se não for água nos ouvidos? E se por alguma razão for uma lesão? Pior ainda, for uma ruptura do tímpano? Se o álcool entrar além disso, né, além da membrana do tímpano, lá para dentro das trompas de Eustáquios, das bigornas, das marretas e dos labirintos, ele pode queimar esses tecidos internos e, além disso, ele pode agravar a lesão. Tá bom? Então, gente, a recomendação 2019 de Titio Magosso é: tá com desconforto no ouvido, aquela sensação de ouvido cheio d'água, dá uma saculejada, ajuda aqui, ó, espera um pouco. Porque se for a água, ela vai sair daí naturalmente alguns minutos depois do mergulho. Se for uma lesão leve, vai ficar algumas horas ali essa sensação de desconforto. Se for moderado ou se foi uma lesão, vai ficar permanente por alguns dias e aí, de fato, a gente precisa procurar um médico, tá bom? Crianças do meu coração, é óbvio, como a maioria dos vídeos, a gente tem muito mais coisa para conversar sobre o tema, tem muito mais coisas para a gente dividir, para a gente aprender junto, porque eu aprendo todo dia alguma coisa. Mas o vídeo da semana é esse, recadinho dado. De novo, vamos curtir, dar os likes, comentar, mas isso e aquilo outro, os temas que vocês têm dúvidas, são sempre muito bem-vindos. Vou repetir em todo vídeo, quem faz isso sabe que eu costumo responder muito rápido durante a semana. Se é um tema bacana, a gente vira vídeo. Se é um tema que eu já falei, eu indico, no vídeo de número tal eu falei sobre isso, vê lá, se tiver mais alguma dúvida, a gente conversa, tá bom? Semana passada eu ia comemorar, eu comemorei sozinho, não pude dividir com vocês, mas enfim, a marca de mais de 22 mil acessos no canal, né? Graças a vocês, tá bom? Então, gente, é este, vamos esperar que semana que vem eu esteja ao vivo de novo. Beijo grande, abraço forte para todos nós e vamos que vamos.